Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês aí entusiastas. Hoje nós vamos ter mais um programa, mais uma live nossa. Eu queria falar sobre a culinária do Quirguistão, né? Eu queria falar como o kurdaz, que é um prato, um fritado de carneiro com cebola, não pode ser servido por um chorpo. Mas esses ditadores da toga, Silvio Lanzanin e Rogério de Moraes me obrigaram a fazer essa live. Então, nós vamos fazer sobre a Perseverance, de como a Perseverance descobriu aí uma possível vida em Marte. Né? Isso é um assunto interessantíssimo, não tão interessante quanto o chopo e o curdaz. Fala aí, Rogério, O que eu, seu ditador da toga. o que eu tenho para falar, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Você se mostrou agora um cara preconceituoso com os carecas, porque de cara eu já levei o nome do Moraes, né? Obviamente, porque Exatamente. é sempre assim. O careca ele vira referência. É, eu acho o tema de hoje muito interessante. A NASA já fez a sua publicação oficial, né? Já veio aí a imprensa. E nós estamos bastante recheados aí com outros assuntos paralelos que a gente vai tentar conectar no assunto. E vamos lá. Silvio, o que você tem a dizer? Eu acho super interessante o assunto. Como a gente comentou em outras lives, em outros vídeos, eu acho que está sendo dada a notícia em dose homeopática. Vocês sabem a minha impressão. Para mim, sempre houve vida em outros locais, e Marte já teve vida, até porque eu acredito bastante no que está escrito nas tábuas cuneiformes, e lá conta até a história de Marte, que era um planeta tão rico de abundância vegetal e animal como a Terra, e foi destruído aí por uma bomba nuclear. Bom, mas isso não é um assunto para esse vídeo, né? Nós vamos ter que falar sobre essa divulgação dos dados que a NASA colocou aí na semana passada, ou não, retrasada, certo, Marcelo? Retrasada. Eu acho que é retrasado. Acho que é retrasada, acho que foi sexta da outra semana, sobre isso, né? Então, vamos primeiro colocar aqui para vocês um vídeo que retrata aí, né, Marcelo? Para a gente falar um pouco depois sobre o conteúdo. Você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Bem, a NASA pode estar mais perto do que nunca de responder essa pergunta, graças à missão Perseverance em Marte. Em fevereiro de 2021, após uma jornada de 7 meses pelo espaço, o rover Perseverance pousou no solo marciano, especificamente na cratera Jezero. Esta região não foi escolhida por acaso. Cientistas acreditam que há bilhões de anos essa cratera abrigava um lago e um delta de rio, condições ideais para o surgimento da vida. Desde então, este robô do tamanho de um carro tem trabalhado incansavelmente, coletando amostras e analisando o terreno marciano. Equipado com câmeras de alta definição, instrumentos científicos sofisticados e até mesmo um pequeno helicóptero chamado Ingenuity, o Perseverance está revolucionando nossa compreensão do planeta vermelho. Uma das descobertas mais empolgantes foi a identificação de rochas que contêm moléculas orgânicas complexas. Estas moléculas são consideradas os blocos fundamentais da vida como conhecemos. Além disso, o rover encontrou evidências convincentes de que a cratera Jezero realmente abrigou um lago há bilhões de anos, com condições químicas que poderiam ter sustentado micro-organismos. Mas a descoberta mais surpreendente veio recentemente. Os instrumentos do Perseverance detectaram padrões químicos e minerais que são notavelmente similares aos produzidos por bactérias na Terra. Esta evidência sugere fortemente a possibilidade de que, em algum momento, vida microbiana pode ter existido em Marte. Claro, os cientistas são cautelosos em fazer afirmações definitivas. Precisamos de mais dados e análises para confirmar estas descobertas. Por isso, o Perseverance continua coletando amostras que serão enviadas de volta a
Terra em uma futura missão. Assim, estas amostras poderão ser estudadas em laboratórios mais sofisticados e ter análise confirmada. Imagine só, estamos possivelmente a poucos anos de confirmar que não estamos sozinhos no universo. Mesmo que sejam apenas micróbios antigos, essa descoberta mudaria fundamentalmente nossa compreensão sobre a vida no cosmos. O Perseverance continua sua missão em Marte, enviando dados fascinantes quase diariamente. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de responder uma das maiores questões da humanidade. Existe ou existiu vida em outros planetas? E enquanto o rover continua sua exploração no solo marciano, uma coisa é certa: nunca estivemos tão perto de descobrir se Marte já abrigou vida. O que mais será que o Perseverance vai nos revelar sobre nosso vizinho vermelho? O futuro da exploração espacial nunca foi tão emocionante. Eu sinceramente acompanho aí a Perseverance, esse estudo, acho bastante interessante. Não tão interessante quanto o Kurdas, que era o que eu queria falar hoje, mas toda a solidariedade ao ministro Fux. Então, eu acompanho sinceramente aí o que a Perseverance tem feito e vou confessar uma coisa. Essa notícia de 3 semanas atrás me deixou decepcionado. Porque esses estudos começaram em 2010. A Perseverance foi para lá em 2021, é claro, mas em 2010 eles acharam fósseis numa cratera de Marte chamada Nili Fossae. Aí depois disso mandaram a Perseverance para lá. Aí em setembro de 2022 eles investigaram lá o delta desse rio que era exatamente ali, em Jezero. E eles encontraram um monte de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é uma bioassinatura de micróbios, né? E aí, não, vamos estudar mais. Aí, ok. Aí, semana retrasada, falaram de novo, ó, encontramos agora, é bem mais claro, ela tem a aparência, eles até apelidaram de leopardo, porque essa bioassinatura tem a aparência da skin lá de um leopardo. E, cara, e aí eu fiquei, assim, muito encucado, porque essa descoberta que foi revelada há 3 semanas atrás, cara, ela foi feita, na verdade, em 2024. Só que ela não foi dita pela NASA. A NASA ficou um ano estudando esses fósseis para dizer uma coisa que ela já disse 2 vezes. Então, eu estou achando que a NASA só vem retardando o que ela já sabe, né? E hoje a gente aí ao longo dessa live, a gente vai mostrar algumas teorias das conspirações aí, né? Será que existem evidências arqueológicas de vida em Marte? A gente tem no nosso canal, a gente tem um vídeo aí chamado Colar de Ossos, né? De repente, de alguma civilização, né? Não, Silvio? Da É nossa isso aí. ficção do Colar de Ossos, né? É isso aí. E você, Rogério, o que você acha disso tudo aí que o Marcelo comentou? Também o que o Marcelo falou, eu até havia lido essa semana, exatamente isso, Marcelo. Mas eu acho que agora eles estão apenas aprimorando mais, vamos colocar, investigando mais para dar a certeza. Agora a gente tem que partir de um ponto seguinte: já foi provado por A mais B que em Marte tinha água, até pelas próprias crateras e tudo mais. E de uma composição de água muito parecida com a nossa. Não é exatamente H2O, é parecida com a nossa, e a água é vida. Então a gente pode partir de um princípio, sim, que. Eu falo pra você que afirmar, ficar aquela coisa assim, para mim é quase que muito óbvio que lá já teve, que foi já foi habitado ali como planeta, né? Mas a gente tem que esperar os órgãos oficiais se manifestarem. Mas você achar micro-organismos, você exige ali pelo menos uma certa sofisticação para que eles se mantenham vivos. Não é tão simples. Então, sim, na minha opinião, Marte já teve, que tipo de vida foi, a gente não tem como falar,
Mas a partir da hora que você achou micro-organismos, você tem um mapeamento aí de vidas. Eu acho que aí eu vou seguir aqui o que o Silvio fala sempre, que é esses órgãos, essas grandes instituições, elas vão aí soltando, né, as coisas de forma homeopática. Se você sempre falou isso daí, porque se você falar de uma vez só, você vai causar um certo alvoroço, um desentendimento. Então eles vêm ali soltando aos pouquinhos, olha, uma vida de micro-organismos, daqui a pouco vão falar, como o Marcelo acabou de falar, os fósseis, aí vão achar fósseis maiores, formatos diferentes, daqui a pouco vão achar estruturas feitas que você vê que não são feitas por animais, como já tem algumas fotos. Então eles vão ali aos poucos soltando, algumas imagens eles permitem que você fique assistindo ali pela internet, mas sempre dentro de um controle. É bem o que você falou, é homeopático, as informações vão sendo passadas para nós. Mas é homeopático demais, né? Eu sou o primeiro filho, eu sou um menino mimado. Eu quero que Não, a também. existência da vida seja comprovada com eu vivo. Pelo amor de Deus, é uma demora, é uma análise feita pelas freiras virgens do Azerbaijão, cara. É um Mas se você negócio. parar para pensar, Marcelo, o único planeta onde se especulou mesmo você poder habitar, criar uma estrutura para caso venha acontecer alguma coisa com a Terra, é Marte. Nenhuma, você vê que ninguém fala assim, nenhum dos cientistas falaram assim, podemos ir para tal planeta. Não, todo Vênus mundo. não dá. Que é É, o mais próximo, né? Vênus e mas Marte, sempre Vênus se e falou em Marte é o Marte. mais próximo. É. O negócio, a questão é a atmosfera, né? E nós nem sabemos se tem ou não oxigênio. Isso aí para nós não tem. Até Mas, então, passar que não tem. Só que mas ó, micro-organismos precisariam de pelo menos de algo muito parecido com a nossa atmosfera. Não precisa ser igual. É aquilo que o Silvio Não, sempre fala. Rogério, você tem mas que a criação lembrar de que atmosfera é muito difícil. Rogério, você tem que lembrar que nesse comunicado da NASA, o que ela dá a entender é que existiu micro-organismo, não que existe. Então, se a atmosfera fosse diferente no, sei lá, milhares e milhares de anos, então você poderia ter realmente o oxigênio no ar, que Oxigênio, talvez agora não exista mais. Então, ele não está dizendo que existe vida, ele diz que igual diz um amigo meu chamado Marcelo, que mora lá perto da área 51, ele fala assim, existe a possibilidade. A possibilidade não está dizendo Então, que é, mas a NASA já tinha dito tempos existiu, não que atrás. existe. Desculpa, Silvio, cortei você, mas vou terminar. A NASA tinha falado anos atrás, que o Marcelo também acompanha isso, já tinham descoberto assim, micro-organismos, não sei em que condição, É, mas. possíveis, possíveis, né? É sempre o possível, né? É, Possíveis fósseis de micro-organismos. Ô Silvio, uma pergunta que você gosta bastante desse assunto, ó, uma pergunta provocativa para você. Você acha que essa questão da gente tentar habitar Marte, né? Tentar tornar Marte habitável, será que pode ser uma volta para casa? Uma volta às Não, origens? eu acho que não. Eu não acho que a gente é originário de lá, a raça humana. E essa é a minha crença. Mas tem algumas declarações que a gente não sabe o quanto que é verdade ou quanto que é para nos distrair do foco, mas dá para a gente podia ter pego isso e ter mostrado aqui, mas é que não é o foco desse nosso vídeo de hoje. Mas tem alguns soldados americanos que entrevistaram em alguns programas disseram que trabalharam em bases lunares. Vocês já viram isso daí também, né? Alguns caras que já Já. são da reserva falam que trabalharam lá, tem cidades lá, todas feitas por nós humanos, né? Cara, pode ser muito louco ou o cara tá usando algum dispositivo que deixa ele totalmente alucinado, né? Mas não acho que a gente é proveniente de Marte. Eu acho que a gente é proveniente de alguma outra constelação, e nem do nosso sistema solar, acho que a gente é proveniente, a raça humana e a mutação dela. Então, não acho que a gente esteja voltando para casa, não. Eu acho que é apenas mais um planeta. Falando um pouco do que o Rogério falou, tal, só se fala se for para mudar para Marte, né? Se você for ver, qual que é a diferença? É mais frio que a Terra. E Vênus é mais quente, é. porque está É. próximo do Sol. Que é Então, assim, Mercúrio, mais frio, é mais fácil. é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Então, Marte é o quarto, né? Depois vem um cinturão de asteroides, depois vem os outros planetas e o outro cinturão no final desse sistema solar. Então, assim, eu não acho que a gente esteja voltando para casa. Eu acho que apenas
É uma divagação. Tem muita coisa que a gente ainda está no limbo. Por exemplo, o homem foi para a Lua? Ah, foi sim, senhor. Foi, não foi? Foi montagem de um estúdio hollywoodiano e tal? Foi. E por que deixou de ir? Ah, porque os alienígenas que habitam a Lua, que não é um satélite natural, e sim um satélite artificial, estou falando o que solta-se aí, né? Não querem que volte lá, porque lá é uma nave de observação. Cara, tem tanta coisa que a gente ouve que a gente não sabe o quanto que é informação ou contra-informação para tirar a gente do foco verdadeiro, seja qual for. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu acho que o canal Os Entusiastas tem esse papel de levantar essas lebres como se levantou. Estamos voltando para casa? Será que a gente era de lá e veio para cá? Então, eu acho super pertinente essa pergunta, mas, sinceramente, o meu sentimento é que não. Agora, quanto à Lua, que você disse, eles dão uma resposta assim que, pelo menos a mim, não convence, que eles falam o seguinte, nós já estivemos lá, não foi uma vez, e iríamos gastar muito dinheiro para poder fazer uma nova missão. No meu entender, em 2025, né, no século XXI, uma ida, né, do homem para lá teriam com condições, com tecnologias muito, mas muito melhores, muito mais avançadas e para fazer ali desde uma pesquisa de solo, desde de aparelhos de scanner, de laser que vai medir o solo. Teríamos hoje uma capacidade muito melhor de trazer informações. E, estranhamente, também me causa uma estranheza o porquê que não for, porquê que não voltamos. Eu acho que só essa questão orçamentária, não sei se a vocês convence. A China foi em 2023, né? Mas sonda, né? Foi Ela, sonda, não foi inclusive, tripulado, né? não, sem tripulação, inclusive, foi pro lado oculto da Lua, né? E é bem engraçado essa questão da Lua sempre apontar a mesma face para a Terra, né, cara? Interessantíssimo. E eu não acredito muito nessas especulações. Eu acho que realmente a Lua é um satélite natural, mas tem algumas coisas assim que você ouve assim, como eu não lembro se foi um meteoro ou se foi a própria Apollo quando pousou na Lua. Parece que causou um som que reverberou tanto e chegou até na Terra. Um negócio estranho, uma história estranha. Depois eu vou até buscar isso para saber Eu acho melhor. que ia ter sido um meteoro, só um pouso de uma nave, acho que não faria isso. Ou Eu foi não uma lembro, colisão. Rogério. Eu acho que foi um Eu não meteoro. lembro se foi um meteoro, se foi. Falou que foi um som metálico, algo esquisito, né? Bem esquisito. Esquisito. A Lua é um Mas grande eu, mistério, né, eu, não, gente? eu não acredito nisso. É só uma teoria da conspiração aí. Mas, cara, e a Índia também parece que foi. A Índia também parece que mandou Com uma sonda. sonda para a Lua também. Realmente é engraçado, né, que os programas Apollo, né, somente os americanos foram à superfície da Lua, Pararam, né? sabe? Nunca mais foram. Não é estranho, não é uma coisa que você fala, É poxa, estranho, é esquisito. 2025, olha o que a gente tem hoje para apurar dados, para coletar dados, né? Tão mais Uma avançados, coisa, tão uma tecnologia coisa e ninguém estranha, vai. Rogério, é que em plena Guerra Fria eles estavam numa corrida espacial louca, né? A Rússia mandou o primeiro homem, mandou o primeiro ser vivo ao espaço, a Laika, né? Aí depois mandou o Yuri Gagarin, primeiro a sobrevoar a Terra. Aí os O Estados Unidos astronauta. anunciou um plano mais ambicioso, que era ir para a Lua, e conseguiu. E a Rússia não acompanhou isso, né, cara? É uma situação interessante essa. Será que houve algum, Aí algum depois a recado lá, Rússia, Silvio? a Então, Rússia se não especializou comentou em ou Vênus, não né? foi divulgado? Quer dizer, não comentou que foi ou foi e não falou? Ou Então, será? porque isso até bate um pouco assim. Será que eles foram e não comentaram? Fizeram e não. É estranho, Aí, porque, por exemplo, quando você vai lançar alguma coisa, algum satélite, se for fazer algum lançamento espacial, a Rússia faz ele geralmente em Baikonur, né? E, cara, você vê ó, a nave, né, saindo, né? A nave, no caso, o foguete saindo, né? Cara, a Rússia ela se especializou em Vênus, né? Não sei se vocês sabem disso. Se eu não me engano, são as sondas Venera. Ela mandou várias sondas em Vênus. Os estudos científicos russos de Vênus, assim, são incríveis. Os Estados Unidos mandou para Marte. Foi uma coisa estranha, vocês entendem? Porque, tipo assim, eles fizeram a corrida espacial para ver quem chegava na Lua primeiro. Os Estados Unidos venceu
E eles pararam. Aí um foi para um lado, o outro foi para o outro e também pararam também. Aí eu Então, já sigo um pouquinho o Silvio. Eu vou eu vou na linha do Silvio. Será que eles receberam algum recado lá? Tipo assim, ó, não voltem mais, parem de vir aqui? Por que não? então, tem outra coisa também, é muito relativo. O Marcelo falou uma coisa que é de domínio público para nós aqui no Ocidente. O Marcelo falou assim: os Estados Unidos foi lá e venceu a corrida para a Lua. Isso é o que a gente sabe. É, É o que foi divulgado para nós. Mas será que. Então, não estou dizendo o que foi, gente. Estou colocando uma especulação aqui. Será que a União Soviética, na época ainda chamava União Soviética, foi e, tipo, não preciso falar para ninguém? Eu fui, vi, gostei, não gostei, vou ficar aqui. Por exemplo, é igual a gente fala assim, por exemplo, se você tivesse nascido na Albânia, você teria outra perspectiva de ver o mundo. Se tivesse nascido na Arábia Saudita, Sem dúvida. outras. Se tivesse nascido na Etiópia, outras. Se tivesse nascido na França, outras. Entendeu? Se tivesse Vamos. nascido no Iêmen, outras formas de ver o mundo. Não estou dizendo que é certo ou errado, é apenas outras formas de ver. Então a gente aqui, o que a gente está falando e é normal, a gente é muito, abre aspas, ocidentalizado pelas notícias e formas como a mídia do Ocidente nos passa. Eu não estou dizendo que não é, Sem Marcelo, eu só dúvida. estou colocando uma interrogação no local. Se a gente tivesse nascido na Coreia, na União Soviética, a gente então era os bandidos do mundo? Entendeu? Eu estou colocando uma interrogação. Não estou dizendo que não é. Eu acho que quando acabou a Segunda Guerra, houve aquela corrida louca, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, pelo espólio dos cientistas alemães que eram os topos do mundo ali, né, em relação à pesquisa Sim. espacial e aérea, né? Dividiu-se Foguete, o né? case e tal. Todo mundo fala do Von Braun, que foi para o lado americano, que Americano. junto com o Walt Disney fez lúdico, que era a nossa versão entusiasta do passado, era um podcast ali que mostrava como é que o homem vai chegar na Lua, o foguete. Aí tem o famoso V2, né? Que era o embrião lá na Alemanha Na nazista, Alemanha. e ele usou, e do V2 é que ele gerou o foguete que depois a NASA construiu e foi parar na Lua, né? Então, assim, a gente sabe a história do Von Braun. E o cara que foi para o outro lado da União Soviética? Quem foram? Eram melhores ou piores que ele? Não e sei, os eu não sei mesmo. contestamentos, Silvio? E os questionamentos? Hã? E os questionamentos daquelas pessoas que têm a teoria de que o homem não pisou na Lua e eles rebatem de certa forma com uma certa, não vou dizer veracidade, mas eles põem ali alguns pontos técnicos mesmo, na filmagem mostra a bandeira ali balançando, aí Então, falam por que exemplo, a nave estava tem outra ligada, coisa então que assim, emitia. Tem uma vou série de colocar um outro instruções. tema aqui que não tem a ver necessariamente com esse vídeo, mas assim, que a gente já falou que 13 Atlas, né, o Borisov, mais o Oumuamua, né? E agora esse nome desse quarto objeto eu nem sei qual que é o nome ainda. Não sei se você já sabe, mas eu não associei ainda na minha mente o Já nome tem o dele. nome também, só não associei, mas já fui falado hoje o nome. Mas tá, se for verdade, tem um monte de gente, um monte de youtubers, um monte de gente falando sobre isso agora, certo? Que Sim. é 100 quilômetros maior. O que você sabe? Quem te falou isso? Foi uma fonte do governo que tem realmente uns telescópios grandes, consegue ver e conseguir dimensionar o tamanho? Entendeu? Foi do Mas Chile, né? aí, por exemplo, nós aqui podemos propagandear uma coisa que seja totalmente inverdade, né? Então, assim, é uma coisa bem preocupante que eu estou percebendo. Isso que há um monte de gente falando, tá. Então o negócio veio, ele desviou, agora apontou, igual a gente já comentou aqui no começo do vídeo, apontou-se em direção ao 13 Atlas. Apontou para quê? Então ela é uma nave tripulada mesmo? Tá, então a gente já está em polvorosa. E aí sim, ter um micro-organismo, a vida microbiana lá em Marte não é nada perto disso. Certo, Marcelo? Não é Não é? nada. Certo? Se for Eu uma vou. nave, a vida de Marte tanto faz. Se é microbiana, se não é, se tem, se não tem. Porque se existe uma nave navegando em direção à outra, por que ela está direcionada? As duas vão chegar no Sol quase no mesmo tempo, perto do Sol, né? É assim. E aí ninguém fala mais nada, então esses influencers, esses youtubers, esses caras que estão fazendo para ganhar like, entendeu? Mas será que não é aquilo que você sempre falou, Silvio? Essa questão desse novo objeto, acho que é o F alguma coisa, pode até pesquisar aí, ele ser tão maior, será que na hora que esse momento isso daí já foi apontado pelo telescópio do pessoal do Chile, isso não foi só vazado e inventado, isso aí foi realmente anunciado, será que para desviar o foco, eles vão assim, ó, volta lá para Marte, fala que teve tais descobertas e vamos tirar o foco disso aqui, porque isso aqui é muito mais sério, né? Ó, presta atenção.
Vocês dois, vocês já ouviram falar? Vocês sabem que quando a Apollo 11 ela estava chegando na Lua, e todo o caminho que ela teve, ela se comunicava com Houston, né? E essa Isso, comunicação era por rádio. Você já vazaram. viu que. Não, não é vazaram, não. Você já viu que, acho que se não me engano, um rádio amador de Tóquio, ele achou a frequência e ele ouviu as conversas? Você já viu isso? Sim, sim. Aí ele pega Está no os museu da. caras, os caras É, relatando, né? a transcrição está no museu da NASA. Você vai lá, você vai no museu da NASA, cara, você vê a transcrição. Então, assim, tem uma parte da transcrição que ela está cortada. Porque é exatamente o que esse cara de Tóquio transcreveu, é exatamente o que está de Marte. Só que esse cara tem a parte de quando eles pousam na Lua, desculpa. Cara, para você ter ideia, eles falam assim, ó, esqueci o nome dele, Buzz Aldrin. Será que é o Buzz Aldrin? Bom, deixa pra lá. Cara, ele uma hora ele fala assim pra rádio, Houston, eles estão aqui. Uhum. Aí Houston fala assim, deixa pra lá, continua com a missão. Então tem algumas partes, que é o after, né, que é o que não está no museu da NASA, que são cara, são coisas impressionantes, que eles falam assim, nossa, são estruturas imensas. Eu estou vendo aqui estruturas imensas. Estou vendo aqui uma construção. Ele fala isso. Até provavelmente depois disso eu vou pesquisar direitinho a transcrição Vale a pena. Assunto muito, e muito fazer um interessante. vídeo pra gente, pro nosso canal. Cara, isso é uma coisa assim impressionante. Então, cara, isso aí faz mais, assim, mexe mais com essa parte dessa teoria da gente não ter voltado à Lua, disso, cara. De, sabe, ter se visto algo na Lua e ter Exato, chegado a um exato. acordo aí, falar assim, ó, não Não volta volta mais aqui, mais, né? evita. Tipo assim, no Então, máximo essa, mandem uma sonda para cá que a gente disfarça aqui do seu jeito. Alguma coisa tem ali, né? porque é muito esquisito, cara. Eu entendo quando falam sobre a parte financeira, eu acho compreensível, tal. Ah, pô, vou lá para pegar pedra, né, e vou voltar, e de repente o que coletaram já é o suficiente, mas, cara, mesmo assim, Não a dá, né, Marcelo? humanidade, a humanidade ela é curiosa, eu acho que Já só um teria colar voltado. de ossos mesmo, tipo assim, ó, não volta nessa porra não, que você vai tomar, né? Eu Exatamente. acho que Eu é também mais ou acho. menos isso. Eu sigo essa linha também de que, olha, não voltem, não voltem, porque Ok. não faz sentido no século XXI, com tudo que nós temos de tecnologia hoje, até, Marcelo, se eu pensar, até o nosso nível de transmissão hoje seria algo fantástico, seria assim, com quase Sim, em sim. Full HD, né? Seria em HD, Não, e o que High traria. Definition, absurdo. Não, e o que traria. A NASA aqui está sofrendo. Na verdade, toda a ciência aqui nos Estados Unidos está sendo atacada, né? Ela está tendo menos investimento. O governo aqui do Donald Trump ele criou esse One Big Beautiful Bill, esse plano dele de corte de gasto e orçamento. Então a ciência aqui está totalmente atacada e a NASA perdeu, assim, além da NASA ter perdido muito do valor de investimento, se eu não me engano, ela perdeu aí 30%. Que é muita coisa. Ah, é muita coisa. Muita E a coisa. NASA, cara, a NASA agora passou a ser uma agência de inteligência, que é muito É, esquisito também. A não é NASA ela não esquisito? é mais. Não, esquisito porque ela passa a ser a agência de inteligência em duas grandes descobertas e uma não está sendo tão falada. A primeira são esses novos elementos que entraram no nosso tempo Sistema solar. solar. 13 Atlas é um cometa, para mim ainda é um cometa, mas é um cometa estranhíssimo, esquisitíssimo, e agora tem esse novo artefato. E a segunda descoberta que ninguém está falando é a da doutora sueca lá, a doutora Villarroel, cara. Ela descobriu, por estudos, 2.000 artefatos ao redor do nosso planeta, cara, que não são de origem terrena.
E E que não estão são, ainda. e não são um asteroide, né? Cara, porra, ninguém se interessa por isso, ninguém pesquisa isso. Ela fez esse levantamento, ela botou aí para os pares analisarem, né? Então, provavelmente, aí, em 6 meses vai ter uma outra análise do que ela descobriu. Mas, Rogério, porra, o que são isso, cara? Você pode especular tudo. Você pode especular se é um tipo de meteoro que a gente desconhece, pode ser resto, de repente, de lançamento de Satélites, né? satélite. Não, não, isso já foi descartado, não é. Olha que loucura, cara, não é. É porque o lixo espacial Ela aqui em volta da Terra é enorme, Marcelo. não é lixo espacial, não é lixo espacial nosso. Pode ser lixo espacial antigo, de Uhum. uma outra civilização que viveu aqui antes de nós. Ou então, Rogério, pode ser algo que seja alienígena que está aqui para espionar a gente. Você entende? Vou arrumar minha câmera aqui. Então, é uma loucura, cara. E Não, tá ninguém bom. fala, ninguém está falando sobre isso, ninguém está divulgando o estudo Eu da acho que cultura até de querem Roswell. falar, Marcelo. Eu acho que até querem falar, mas assim, não é de hoje que eu já percebo, e agora com o Trump no poder, isso fica muito mais claro, que ele quer colocar a NASA como uma detentora única de todos os assuntos de interesse espacial do planeta. Sim, E quando ele faz da NASA, que era uma agência espacial, para uma agência de inteligência, e aí, inevitavelmente, a gente vai juntando aqui os pontos, Marcelo, ele faz isso no momento desses dois objetos gigantescos. Nossa, olha só, mas é só uma mera coincidência. Ok, pode ser, mas exatamente quando dois objetos enormes entram no sistema solar, ele, um pouco tempo depois, isso aí ele já sabia antes, ele transforma a NASA numa agência de inteligência, ou seja, a informação agora não pertence mais ao mundo, pertence somente à NASA. Então ela vai decidir o que ela vai exatamente. soltar e o que não vai soltar. Rogério, isso aí E é terrível, porque, né, a NASA deixa de ser. Apesar que eu não tenho dúvida que a NASA esconde coisas da gente, Rogério. Não nossa, tenho dúvida. Mas agora autenticou, né? Agora assinou você embaixo. assinou embaixo, ó, você pode esconder o que for da gente, né? E o próximo que vai sofrer algum tipo de ser repreendido, algum tipo de sanção, alguma coisa, são os observatórios do Chile. Porque de lá que estão vendo essas informações. São eles que estão Sim. soltando, que estão tendo esses objetos. Então, por O enquanto. Vera Rubin, né? Acho que é o Vera Mas é Rubin. questão de tempo para que alguém chegue lá e fale: ó, para, não fala mais sobre o 31 Atlas, não fala mais sobre esse outro objeto que está em rota de colisão com ele, que diz que chega a ser 100 vezes maior. Então, o Que negócio é loucura. monstruoso. Não, cara, e assim, tudo isso que nós está soltando hoje é o observatório, os dois. Você tem dois telescópios gigantes ali no Chile, um que é um dos mais tops de hoje, tem um outro que é um pouco abaixo em termos de qualidade, mas também com uma capacidade absurda, e são eles quem estão dando, por enquanto, essas coordenadas, essas informações. Não Eu é, nunca não é fui uma no. informação de aleatória que alguém pegou e pronto, não. Isso daí, então, isso vem dos observatórios do Chile. Eu nunca fui no Chile, mas eu tenho muita vontade de ir para o Chile, cara, porque quem foi, inclusive na zona dos. Você foi na zona dos observatórios? É Dizem um que Não, o céu é deserto. cara, uma coisa eu fui a trabalho e acabei inacreditável. fazendo turismo. Mas lá é sensacional. Tanto que o meu primo agora ele é gerente geral de uma empresa lá. Ele foi expatriado para lá. E esse final de semana, acho que foi um feriado lá no Chile. Ele e a família foram para um local mais afastado no interior. E aí depois eu vou mandar para vocês as fotos do céu. Cara, Incrível, você né? vê a Via Láctea direitinho assim no céu. É uma coisa assim que eu nunca vi no Brasil. Nunca É vi como o se céu. fosse mas é um deserto. É lá onde estão os Eles foram no deserto. observatórios. Cara, é impressionante, é impressionante. Você não vê uma poeirinha de nada, assim, de sujeira no céu. Um negócio assim que você fala, caraca, meu, lindo, lindo. Um frio da É que porra tava lá, pelo que eu percebi. Oh, desculpa aí, além do pessoal, ar falei ser palavrão. rarefeito, né? Aí o ar lá é É. mais rarefeito, aí tira também essa. E é alto, né? Um lugar alto, né? Uhum. Local de altitude. Eu moro aqui nos Estados Unidos, numa região que é alta também. A gente está a mais de 1.700 metros. E uma região desértica também, né? Então, quando você vai para alguns pontos aqui que você foge aqui da cidade, cara, o céu aqui é incrível também. O céu aqui é muito bonito. Uhum.
mas acho que é bem E diferente. é, eu estava falando, Silvio, com o Marcelo, que quem está ainda mantendo assim, a gente estava falando sobre a NASA, né? Que a NASA agora passa a ser uma agência de segurança dos Estados Unidos, né, ela não é mais uma agência espacial, ela ali tem o Trump meio que sequestrou ali os dados, assim, ele proíbe agora, ele contém, ele mantém, já sempre foi, as informações sempre foram ali controladas, agora ainda mais do que nunca. E eu falei, a gente inevitavelmente a gente vai ali conspirar um pouco, porque você imagina, nós temos esses dois objetos no sistema solar, esse novo agora descoberto, dizem que é 100 vezes maior do que o 3 e 1 Atlas, e na mesma momento que isso é descoberto, o Trump ali ele faz a NASA, converte a NASA em uma agência ali de segurança, ali, vamos colocar dessa forma. Então, Então, nada é muito à toa, né? eu vou falar rapidamente, porque corre o risco do que eu for falar agora, depois tirarem um vídeo do ar, né? Cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu estava falando antes no, nos bastidores aqui com o Rogério, antes do Marcelo entrar, eu não sei o que está acontecendo com a terra do tio Sam. Porque, assim, o nosso amigo atual que senta lá no comando, ele não pode fazer a maioria das coisas por trás de gente que está segurando a bronca. Nós já comentamos isso em algum momento, assim, o que eu estou estranhando muito é que tem algumas coisas que eu tenho familiares, eu tenho amigos que querem ainda mudar para os Estados Unidos com o sonho americano, né? O país mais democrático do mundo, mais livre do mundo, mas ultimamente eu acho que isso não é uma verdade. Então, assim, por isso que eu estou tomando cuidado com as palavras aqui. Assim. Então, eu não sei o que está por trás desse negócio. Não é só um negócio de voltar a ser o número 1, ou ser a maior potência do mundo. Eu não acho que é só isso. Tem alguma coisa que não está ornando, sabe, no discurso. Eu não sei o que é, não sei. Tem um monte de conjectura que a gente pode falar, mas tem alguma coisa que não está ornando, que está fazendo que, meu, não faz sentido. Aí você vai falar assim, Silvio, né? É estratégia de guerra, dividir para conquistar. Mas isso, cara, o mundo já foi assim, o mundo está em transformação. Eu não acho que talvez usar as mesmas táticas e técnicas do passado funcione hoje. Entendeu? Você tem que. Verdade, Silvio. A gente já falou aqui sobre soft power, falou um monte de coisa. Mas até o soft power, hoje o cara já está mais ligado, entendeu? Canais como o nosso fazem com que as pessoas fiquem mais espertas com algumas coisas. Não todos, tem muita gente que está adormecido, tá adormecido. Tem gente que está adormecido, que só Concordo com segue o você fluxo, entendeu? totalmente, Silvio. Eu vi que a empresa preferida do Marcelo, que é da uma influenciadora brasileira aqui, que não vou falar nomes aqui, sabe? É um negócio que chama Nós, aí você transforma para inglês, e Rosa, transforma para inglês, né? Vai faturar esse ano mais de R$ 1 bilhão, cara. E aí eu conheço algumas pessoas que trabalham na agência que faz as coisas dela, diz que quando ela anuncia o negócio explode. Quando ela vai lá nas redes sociais, ela coloca ela se maquiando com o negócio, ela explode. Então, assim, o mundo mudou. Não estou dizendo que ela está certa ou tá errada, o mundo mudou. Então, assim, essas técnicas e táticas que se usaram no passado, eu não acho que funcionam mais igual. Então, querer reverter na porrada, não acho que vai funcionar. Vai ter um efeito, muita gente vai morrer, muita gente vai se dar mal, vai ter um problema geral econômico no mundo, mas tal. Não sei se vocês viram, hoje a União Europeia liberou de novo a importação por parte do Brasil de frango e peru, porque ela tinha proibido por causa de uma febre que teve em abril ou maio desse ano. Ela voltou a consumir. Então, assim, o que eu acho engraçado é que o próprio brasileiro, ele mesmo se boicota, ele acha que aqui é tudo ruim. Cara, a gente tem um monte de coisa boa, entendeu? Então, os Estados Unidos vai fazer isso, vai falar, agora colocou a lei M, sei lá o que vocês sabem qual que é o nome aí, também não quero falar o nome, contra a mulher do fulano, tal, eu fico olhando, vamos lá, vamos dizer que fosse todas as sanções, a família desse fulano aí, que vocês sabem de quem que eu tô falando, que é igual a cabeça do meu amigo Rogério aí, né, fique cerceada de ter cartão de crédito da bandeira A, B, fique cerceada de ter conta lá fora, tá. Qual o pior cenário? O cara vai receber a remuneração dele lá como menino. Qual o pior cenário? Ele vai ter que sacar na boca do caixa. O pior cenário. Não, ele pode usar ela. Ele pode usar. Estou sendo radical. Vai sacar na boca do caixa. Tá. Ele vai lá com segurança, porque ele tem todo o aparato para isso, então não vai ser roubado. Vai chegar em casa, tem segurança do lado de casa dele. Ele vai consumir tudo em espécie. Tranquilo. E aí? Então, assim, até chegar o outro cara que sentar na cadeira lá na posição e falar assim, fizer um acordo com outro presidente, que pode ser esse daqui que seja reeleito ou outro no Brasil,
E aí o cara, vamos fazer uma acordo aí, tira isso daí pro cara aí, deixa isso daí pra lá, tal, faz uma notinha aí, ninguém quase fica sabendo, a gente pede pra mídia americana e a mídia brasileira não divulgar muito e deixa isso pra lá. Então, assim, e por isso eu falo, pra quê? A pergunta é, meu, tem alguma coisa que eu não consegui me decifrar o que o cara Mas quer fazer, entendeu? Não é só poder. Cara, eu discordo totalmente de você, cara. Essas táticas, elas sempre funcionaram e vão funcionar e vai continuar funcionando se a humanidade, né, progredir aí, se o relógio da meia-noite não bater, vai funcionar. Cara, a tática de dividir para conquistar é uma tática chinesa, escrita por Confúcio, né, há 2000 anos atrás, né? Dividir para conquistar, é muito mais fácil dividir para conquistar. Cara, eu geralmente não acendo vela para nenhum político, não. Eu sou contrário a alguns, principalmente a quem exponenciou aí há 4 anos atrás ao cargo aqui dos Estados Unidos e ao Brasil. Eu acho que essa ideologia não é legal. E, cara, a política tá estranha aqui mesmo. Eu convivo aqui, né? Eu moro aqui, né? Tá esquisito. Como a gente já falou em outras lives, a democracia realmente está sob ataque, está sendo destruída para sendo reconstruída. Está. E em relação a essas coisas da NASA, você não estava aqui? Você tinha da nossa saída rápida? Eu estava até falando para o Rogério, se você já tinha. O Rogério já ouviu isso, as transcrições do áudio da NASA, da Apollo 11. Porque eles falam lá claramente que eles estão vendo coisas no céu, cara. Tem alguma coisa acompanhando eles. E o Neil Armstrong, ele, antes de morrer, ele relatou isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que vai ser um Isso vídeo vale bem a pena uma interessante. live, eu acho muito legal de fazer um vídeo sobre Vale, isso daí, vale. vale muito. Mas isso aí tem que estudar bastante, viu, Rogério? Porque, cara, é um babá, é um beabá, é um passo a passo do caramba. Porque tem coisa ali que não é conspiração, tem Vocês coisa já que ele falou viram com o Houston. Vocês já viram vídeos da estação espacial que ela grava, ela fica mostrando imagens 24 horas. Vocês já viram isso? Ah, ela já Já, gravou já, já. várias coisas esquisitas, Então, cara. hoje por acaso, na hora do almoço, eu assisti um trecho, estava assistindo um trecho lá. Ela tava até passando em cima do Polo Norte, que você via que lá embaixo tinha uma placona de gelo grandona, né? Então, deve estar no Polo Norte ou no Sul, né? Não podia distinguir que eu não tenho. Tinha umas nuvens e tal, tinha umas placonas de gelo embaixo, né? Então, eu fico pensando, de vez em quando aparece um vídeo aí aqui no YouTube ou em outros locais, em outras mídias de vídeo. Ó, a estação pegou um objeto estranho passando ao fundo, né? O cara tá só assistindo aquele negócio lá, das 24 horas, fica 25 horas por dia assistindo, monitorando. Vai dormir entre o outro para Fica, monitorar. fica, Então, fica assim, gravando. acho que são 5 câmeras, né? Tem Isso. em 5 locais dela, em volta dela, tem câmera. Então, assim, cara, aí o cara me fala que a Terra é plana. Então, pô, os caras são bons, são uns bons cineastas, porque pela estação espacial dá pra você ver que existe uma curvatura ali no Isso é negócio, né? bobagem, né? Lógico. Entendeu? Então, assim, e essas coisas. Outra coisa, por exemplo, assim, outro dia eu vi o cara assim, eu sei que especialmente o Rogério gosta muito disso, estudou pra isso, e o Marcelo, né, geopolítica e tal. Eu não consigo entender o cara me dizer que Estados Unidos, Rússia e China vão sair na porrada, sendo que os caras são sócios da estação espacial. Como é que você é sócio de alguém que você não gosta? Ah, Silvio, não, são os interesses maiores. Cara, não faz sentido. Então, assim, às vezes eu nessa questão, eu vou lá e dou porrada no Marcelo, falo mal dele, e ele fica aí bravinho e tal, e depois ele vai lá e fala mal de mim, e a gente fica aí, ó, vamos disputar aqui, vamos disputar ali. E tanto eu acho que é isso, que uma das maiores coisas que a gente pode ver foi um mês atrás, não sei se é um mês ou 3 semanas, onde o presidente o gestor maior da Rússia e o gestor maior dos Estados Unidos se encontraram lá tal, e bateram um papinho lá entre aspas, até a gente comentou aqui num outro Foi. do 3 e não era nada aquilo lá. Se o cara odiasse o cara, tanto assim, o cara tinha, vou fazer um esquema, dar um jeito de, não, Silvio, ele levou a Força Aérea, levou o Exército dele também, eu sei que levou, mas assim, não faz sentido algumas coisas, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo assim, tem alguma coisa maior que a gente não tem noção, entendeu? Eu não sei o Então, que é, senhor. mas como eu estava te falando, Silvio, como eu comecei a fala, né? Eu não terminei o raciocínio, mas eu ainda falei, eu não acendo vela para ninguém, para nenhum político, mas, cara, eu acho que esses caras estão lá no poder porque eles estão servindo a interesses de quem pôs ele lá.
Você entende? Sim, Por concordo, exemplo, para mim, concordo. para mim hoje claramente, mas é claramente, é muito claro, é cristalino para mim que as big techs apoiam a esse sistema de governo, tanto daqui quanto que estava no Brasil. As big techs querem isso. Eu Ó, olha só, também, eu também entendo que eu também entendo que a humanidade, rapidinho, só concluir, que a humanidade, cara, a grande parte da humanidade está regredindo. Sim, Principalmente no senso crítico, no senso analítico. Você vê concordo. pessoas, você vê no 7 de setembro do Brasil pessoas com a bandeira de outro país, é um negócio assim surreal. Foi. Entende? Então as pessoas estão regredindo e não estão notando isso. Elas não estão fazendo análise crítica, analítica. Isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com realmente você analisar o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo e para que você está fazendo. Você vê Ô, o que foi Marcelo, feito no Congresso brasileiro. E essa PEC aí é imoral, é um negócio nós vamos retomar totalmente. o assunto aqui de Marte aqui, né? Porque a gente acabou. Claro, Também tem a ver, né? Se você pensar, né? Mas nós vamos tomar. sim, Só uma sim. coisa assim, meu irmão contou um caso que ele viu num podcast, só para você ver como o que o Marcelo falou tem toda a razão. As pessoas estão ficando, não sei se loucas ou estão regredindo. Não sei se a palavra é essa mesmo, tal, mas eu entendi o que você quer dizer. Ele falou que viu um caso aqui no Paraná, no Brasil. O cara casou com a mulher, tal. Ele tipo morava numa cidade e a família dele morava 2 horas da cidade dele. E a família dela, sei lá, em outro estado, bem mais longe, né? E aí casaram, tal, não sei o que lá. Foram lá, ela engravidou dele, toda a família dele feliz, convivia sempre ali nas festas de final de ano, tal. A mulher me perdeu o bebê. Ela perde o bebê, ele fala para ela assim: olha o que o cara falou, o marido, você é seca, nem para mulher você serve, nem para me dar filho você serve, papapá, e acabou com a mulher. Que é uma coisa, cara, que é uma coisa que para mim já tinha morrido em 1600, sei lá. Não, o cara falou essa groselha. Aí, de penalização para a mulher, todas as festas de final de ano, o que ele fazia? Ela tinha que fazer todas as ceias para todas as outras mulheres da família não ajudavam, ela tinha que fazer toda a ceia. A entrada, a ceia, a sobremesa e as outras cunhadas dele que tinham filhos menores, bebês, ela tinha que fazer as papinhas dos bebês também. E ela cozinhava igual louco. Aí, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa loucura, ela começou a entrar em crise de ansiedade toda vez que chegava dezembro. Bom, aí depois desenrola a história lá, eu não posso contar uma outra para vocês, mas ela se separou dele lá no final e seguiu o caminho. Mas assim, o fato é, a pessoa falar, você falou que as pessoas estão regredindo, como é que o cara fala isso para uma mulher? E muitas vezes não ter um filho não é nem responsabilidade da mulher. O cara falou, você é Claro que seca. não. Você vê que é o cara que não consegue gerar o filho. Então, assim, olha isso, que loucura, cara. Isso é uma coisa que eu acho que está acontecendo, Marcelo e Rogério. As pessoas estão. Pô, a gente vê nessas manifestações, seja de um lado ou do outro, os caras não sabem nem o que estão fazendo ali, cara. Entendeu? Não sabe. Entendeu? Uma coisa que eu tenho receio que você que está aí nos Estados Unidos, Marcelo, que eu acho que é uma coisa iminente para você, uma guerra civil aí na terra do tio Sam. Porque assim, cara, aquele atentado do tiro no pescoço, já falaram que foi o serviço de inteligência que mandou matar, não sei. Cara, não importa quem foi no fundo, no fundo. Cara, isso gera um negócio muito louco, entendeu? Não, Aí mas você aqui o vê lá sistema de o enterro do divisão, cara, tinha aqui o muita sistema de gente. divisão, E muita aqui o gente sistema de com. divisão é muito grande, Silvio. Aqui as É, pessoas, eu falei isso para vocês, aqui as pessoas, elas deixaram de ser isentas. Ou elas estão de um lado ou elas estão de outro. E é Confúcio. Ah, é uma tática de 2 mil anos atrás. Ô, Marcelo, diga aí para nós. Vamos Eu falar vou sobre colocar as fotos aqui, uma a uma, a gente tem bastante foto para a gente pareidolia? comentar. A Porque a nossa live também pareidolia? foi de um tempo mais curto que, infelizmente, o Rogério precisa ir embora, que ele vai pegar um mas aí voo. vocês podem seguir, que é interessante, o assunto tá bom. Eu só tenho realmente que parar daqui a 5 minutos, correr para Tô não perder o colocando meu aqui, voo. ainda dá tempo do Rogério comentar alguma coisa aqui, tá? Então, eu vou colocar essa Rogério, primeira imagem aqui, ó. a gente vai falar sobre pareidolia, né, rapaziada? Que são objetos que foram encontrados em Marte e que eles lembram algo, né? Dados, A né? pareidolia, a pareidolia é algo que a gente associa uma imagem que a gente está vendo a algo que a Alguma gente coisa que a gente conhece, né? conhece. É. Aí, Marcelo, essa primeira imagem que a gente tem, já com o Essa é a resultado primeira, essa primeira, na verdade, é do fóssil, né? Essa aí é do o fóssil. fóssil que foi encontrado, essa parte aí que está mais clara aí, provavelmente é o dejeto do micro-organismo que ele consome matéria orgânica e ele deixa essa bioassinatura que chama, né? Vamos lá, vou pegar a próxima foto aqui para a gente comentar também. Essa é a foto do nosso amigo querido, né? Esse é o nosso Perseverance, esse é o rover
que a NASA lá utiliza para fazer essa exploração em Marte. Agora um comentário, né? Até para você aí que deve nos seguir nas redes sociais, deve dar like, deve compartilhar o vídeo, né? Você vê que nós somos tão bons, eu, Marcelo e Rogério, você que nos segue, que a gente esquece de falar essas coisas importantes, né? Tem cara que é youtuber influencer que o cara fala isso 400 mil vezes durante o vídeo. A gente lembra no final, lembra no No meio. final. Não estamos nem aí. Gente aí, né? E a gente fez um vídeo que, se você ainda não assistiu, que eu recomendo você assistir, chamado Colar de Ossos, tem a parte 1, 2, em breve vai sair a 3. No Colar de Ossos tem uma situação interessante, né, o Marcelo, sobre essa questão de nós fazemos naves no mundo aqui, né, e damos nomes bem interessantes. Voyager, Hope, né, como está no nosso vídeo. Você pode ver que todos os nomes, assim, são nomes que têm a ver muito ligado a nós, né? Atlantis, né, que era uma nave que lembra de uma civilização que, né, pela Odisseia ela Discovery, existiu, né? a mais famosa. Então é muito interessante esse ponto de vista que a gente tem sobre isso, nós humanos, né, em geral. Qual é a próxima imagem? Vamos lá, vamos à terceira imagem agora. Agora começa a pareidolia mesmo. Ó. Essa aí é uma foto que foi tirada pela Perseverance mesmo. Cara, se você passar para a segunda foto aí, Silvio, é uma porta. Isso é uma porta, cara. Isso é uma porta. Tem Marte. Essa foto é tirada da superfície de Marte de uma colina que tem lá. Vê se você não vê uma porta aí, gente. Sim. Pode ir para a próxima foto aí, Silvio, que a foto 2 acho que é ela ampliada. Já vou pegar aqui, peraí. Só um minuto, sim. A imagem ampliada aí, ó. Tá ali no canto, né? Direita, esquerda? Esquerda, né? Direito, na verdade. Ali, ó, a porta, todinha a porta ali, cara. Olha o corte. Esquisitaço, né? Corte, Corte velho. perfeito, 90 graus. A natureza faz corte 90 graus. Que loucura. Perfeito. Parece uma entrada, né? Parece a entrada, né? É a entrada aí da casa marciana aí. Menininho Vamos lá, verde mais mora aí uma dentro. aqui. Bem interessante também a próxima imagem. Caramba, vê se vocês conseguem ver o que está voando ali. Essa já acho que é parede ali, é uma colher, cara. Dá uma olhada ali. A próxima imagem acho que vai ser mais próxima, você vai conseguir Vamos ver a próxima. Uma colher voadora em Marte. Né? Essa aí já acho que é uma pareidolia mesmo, né? Tá lá. Abre a imagem, Silvio. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, vocês que estão nos assistindo. Consegue ver a colherzinha voadora. Olha o círculo vermelho ali. Essa eu acho que é uma pareidolia. Lembra bem, né? Pô, lembra muito. Vamos para mais uma imagem. E aí, pirâmide tem onde, Rogério? Onde estão as Nossa, pirâmides? olha o corte disso, cara. Você acha aí que é Gizé? Isso aí é onde? Gizé, corte a laser. Isso que eu ia te falar, cara. Aquela maquita perfeito, reto, cara, não tem. Não dá para falar que é uma coincidência. Cara. Foto tirada pela Perseverance também. Uma pirâmide em Marte. Aí, ó. Olha aí, agora mais detalhado. Meu amigo. E faraó. Nossa, olha isso, cara. Não, por favor, irmão, não dá para falar. Olha isso, perfeito. Tem outra? Tem todas. Tá acabando, mas tem algumas aí, cara. Não, tem muitas fotos aqui. Vamos lá. Não, essa foi perfeita. Essa imagem aqui é que eu não para mim do rosto. Claro, Marcelo. Como você que pegou, você lembra o que é? Cara, isso aí é o seguinte, cara. Parece que são aranhas. Parece que são aranhas na superfície de Marte, cara. Essa foto foi tirada, é uma foto muito esquisita também. Foi tirada por uma sonda e parece que são milhares de insetos aí andando na superfície de Marte. Ô, Rogério,
Queria agradecer a sua participação. Eu sei que você tem que pegar um voo aí. Daqui é já, agora. Só vou Participou no Tio Mickey daqui a pouco, né? É, Então, agradeço você aí pela presença mais uma vez. Semana que vem estamos aí firmes e fortes. com toda certeza. Um abraço a todos. Marcelão, aquele abraço. O Silvio também. Abraço, boa Vamos nos viagem, cara. falando. Próxima semana terá mais e será full time. Mostra essa aí, a Meu últimazinha amigão. de saideira pro Rogério, ó. A saideira, ó, Rogério, presta atenção aí, ó. Tem Estilo, estátua em Marte, Rogério? Porque onde a Perseverance pegou um dedo em Marte, ó. Parece muito, né? Não parece esse. muito? Põe a próxima aí pra ele ver que é ampliado isso aí, ó. Se eu não me engano, é Pera uma aí. ampliação. Esquisito demais, cara. É aquela da pirâmide ainda. Meu Aí, ó. irmão, tá de brincadeira, velho. É sério, cara? É muito real, né? Será que Mas não ainda tinha fico com estátua em aquela. Marte? Eu fico com a da porta ainda, pelo, pela o corte perfeito mesmo, e com a da pirâmide, cara. Porque não dá. Você pode pegar aqui e mandar explodir uma coisa de pedras assim, que não vai cair nenhuma peça em forma de uma pirâmide como aquela, e também não vai achar nunca naquele paredão aquele tipo de entrada ali. Ali é uma coisa feita por alguém. E essa aí? E essa estátua aí? Tá vendo o É. rosto ali do lado esquerdo? Estou vendo o rosto e também essa é aquela que é vista de longe, de mais alto também, que você mostra o rosto, né? Não, não, essa aí é outra. Essa é em Sidônia. Essa que tava falando é a mais famosa, né? O rosto de Sidônia. Deixa aí, meus amigos. Vou nessa, viu? Vai Vai lá. lá. Um abraço Abração. para vocês. Valeu. Valeu, Roger. Aí, ó, esse que o Roger tava falando, esse é o Sidônia, né? Ah, não, É. esse é o ursinho, esse é o ursinho, Não. cara. Não é o Sidônia, não. Esse é o urso. Aí, ó, É. você vê a cara de um urso, cara. Agora me fala, é lógico que, pô, é um urso que tá desenhado aí. Mas, cara, você viu um negócio redondo com os dois olhos. Interessante também, né? Interessante essa imagem, né? É, verdade. Vai lá. Olha isso aí, cara. É. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome. Se eu lembrar o nome, eu vou escrever na descrição do vídeo depois. Que trata essa foto do rosto, né? Ela é bem tratada, que é essa daqui, né? Vamos ver agora. Ela vai passar aí na sequência, se você for na sequência, ela vai passar. É, esse aí mesmo, ó. Essa parte aí de Marte chama Sidônia, né? Então, E essa aí vamos foi lá. tirada, Então, essa foto só foi para dividir, tirada. dividir conhecimento. Nas tábuas cuneiformes que o Zacarias Sitchin traduziu, segundo ele que sabe ler o alfabeto cuneiforme, isso daí sabe o que que é, ô Marcelo? Não, E que tem um rosto? Porque um cara que veio primeiro, pousou em Marte, o primeiro Anunnaki que pousou em Marte, e depois veio para a Terra e avisou o povo dele lá de Nibiru, Hercópolis, Planeta X, Planeta Vermelho, como o pessoal quiser chamar, ele avisou que aqui tinha ouro no planeta Terra e também tinha em Marte, em menos quantidade, mas tinha ouro aqui. E segundo os relatos das tábuas cuneiformes, Marte era verde, tinha rio, era uma terra mais fria, mas tinha vegetação e tudo mais. E aí, depois que os caras deram um golpe nele, prenderam ele e criaram uma prisão em formato do rosto dele, em Marte. E enterraram ele vivo dentro desse dentro desse complexo rosto. aí que a gente está vendo. Eu sei que é muita teoria, loucura, tá, mas isso é o que está escrito nas tábuas cuneiformes, tá, gente? Eu só estou reproduzindo o que está escrito. Então, essa fisionomia é o rosto do cara que foi preso aí dentro. Loucura. E Chama. essa, Chama. Ai, caramba, como é o nome dele? Vou lembrar o essa nome dele foto é já. de 19, essa foto é de 70, década de 70, cara. Se eu não me engano, se não me falha a memória. Eu acho, Marcelo, que se fosse hoje, muito dessas fotos eles não divulgariam. Não, não divulgariam, Você certeza. não acha? Eu tenho Certeza que não. facilidade. É. Aí, ó. O interessante é que são duas fotos tiradas diferentes, uma preta e branca, e elas continuam a mesma retratação. Anos É, depois foi tirada a foto do mesmo lugar, né? E aí foi mostrado que é diferente, tudo, né? Mas aí a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas.
Qual é a próxima foto aí? Aí. Essa é, cara, isso daí não parece que é vestígio arqueológico, cara? É, Não parece? Não parece estátuas aí, ó. parece. A próxima foto que vai ampliar, você vai botar ela mais em zoom. Esquisito, cara. Aí, ó. Não parece um rosto aí? Parece. Olha isso. Não E de parece um rosto de perfil uma ainda, né? estátua? É, esquisito. Tem muita coisa que é. Porque, é claro, pode ser pareidolia, pode ser o ângulo da foto, tudo, mas é esquisito, cara. Muito esquisito. Parece que foi feito intencionalmente, né? Parece. Parece que é É algo isso. Essas intencional. são as fotos que a gente tinha para mostrar para vocês. E a gente já está, até porque sem a presença do Rogério fica até mais ruim, a discussão fica menos importante, mas assim, o que a gente queria mostrar para vocês é isso, é o que um pouco que o Marcelo falou, realmente, depois de um ano divulgar isso, a gente estava É até, né, esquisito. Marcelo, na expectativa que ia ser divulgado algo a mais, né? E no Exatamente. final ficou aquela coisa assim, Eu imaginei muito que eles estranha, né? iam. Eu imaginei que eles iam divulgar realmente que bateu o martelo 100% de certeza que encontrou pelo menos vida microbiana, né, em Marte. Agora, o interessante, Silvio, é que Hum, eles têm um prazo para isso, né? A data de 2030 não passa de 2030. Por quê? Em 2030, a Perseverance vai ser o que ela está coletando, que ela está coletando várias amostras de pedra vai ser uhum, coletado. Né? Existe uma sonda de resgate, vai resgatar a Perseverance e vai trazer de volta à Terra. E aí, em 2030, que eles peçam mais um ano de análise, eu acho que em 2031 aí é impossível não ter aí a resposta sobre né, a confirmação de que existe vida fora da Terra, que é uma coisa que acho que a maioria das pessoas da Terra concorda que existe, né? Mas é a confirmação uhum. científica mesmo, né? E vai ser engraçado, porque vai ser uma confirmação de uma coisa que já morreu, na verdade, né? Um fóssil, né? Fóssil de. E ainda o mais interessante, de uma bactéria, de um micro-organismo que existiu. Nada como uma confirmação de algo vivo que está vivendo na nossa época. É interessante quando essa informação é toda controlada e parece que é tudo soltado, como o Rogério falou, né? Em dose homeopática, para, sei lá, para se tornar uma coisa natural do nosso convívio, que a gente não se choque. E essa é a verdade. Ninguém vai chegar agora e falar assim, ó, existe lá uma lua em Célado, tem um oceano lá e a gente descobriu que tem vida lá, um polvo gigante, sei lá, que animal poderia viver lá. Ninguém vai falar isso, né? Vai começar lá da menor criatura que já está morta há bilhões de anos para ir depois evoluindo, né? É verdade. Infelizmente. Então, o Marcelo, para a gente terminar aqui, o que eu acho de tudo isso? Eu acho realmente que é um lance de preparação da raça humana que está mais desperta. Por que a que está mais desperta? Porque pessoas, não estou querendo achar que eu, o Marcelo, o Rogério e você que está assistindo a gente é melhor que ninguém, de forma nenhuma. Mas a gente tem curiosidade de saber como as peças se Absorve, encaixam né? na engrenagem, entendeu? Então você vê que aqui no canal Entusiasta a gente fala de religião, fala de geopolítica, fala de alienígena. Inicialmente, para quem não sabe, o canal nasceu só para a gente falar de alien, certo, Marcelo? Mas não Sim, tem jeito, exatamente. os outros assuntos são entrelaçados, entendeu? Uma hora, quando a gente for falar de um episódio muito ruim da humanidade chamado Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que, por exemplo, o nosso amigo Bigodinho criou várias comunidades, vários grupos científicos para pesquisar artefatos míticos, como, por exemplo, a gente vê lá no filme de Indiana Jones, né? A Arca da Aliança. Ele foi Então, atrás de tudo ele isso. sabia que tinha algum poder lá que daria vantagem Exato. para ele durante a guerra. A gente vai ter um dia um vídeo, uma live sobre isso, tá? Ele Então, foi o assim, primeiro a usar psiônico também, pessoas que tinham capacidade telepática, né? Ele criou o uhum, sino nazista de Hitler. Existia o sino, né? O tal sino, que era talvez uma tentativa de fazer uma engenharia reversa de algo que ele capturou.
É interessantíssimo isso mesmo. A história do sino ela é muito legal, que ela tem algumas coisas diferentes, porque assim, eles fizeram lá eu esqueci o nome da cidade, gente, estou ruim hoje de memória. Fizeram aquela experiência com o sino Nuremberg. com eletromagnetismo, né? Eles colocam um sino que é bem grande mesmo, um sinão grande, ele vibra e o sino desaparece, né? O que está na história, né? Que dizem que foi desapareceu. É. Não sei se você sabe, Marcelo, esse sino caiu aí na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos, e em 1960 e pouco ele apareceu. Caiu aí, Não, veio não do sabia céu, disso. tipo, como se fosse um Meteoro. meteoro, alguma coisa, veio e puf, caiu. Daí quando os americanos chegaram achando que era uma nave, um resto de uma nave, era o sino. Então, o que eu acho que o terceiro Reich queria naquela época? Queria fazer, por exemplo, se você conseguisse teletransportar para onde você quer, nas coordenadas que você quer, você podia pegar a bomba aqui, ó, vibra ela e joga ela lá do outro lado. Você nem tem meio, você nem Que precisa ter loucura, transporte de aeronave, de barco, você viu ela, puf, caiu, você explode. A gente tem um vídeo no nosso canal, que é o Projeto Filadélfia, né? Que também é a mesma coisa, né? Com magnetismo, O fez Philadelphia, sumir o barco, né? exatamente. Só que ali, quando o Tesla e o Einstein se juntaram para desenvolver a mecânica toda do eletromagnetismo, parece que quem quiser consulte o nosso vídeo, não deu muito certo, né? Que as pessoas colaram na embarcação, né? Fundiram Ficaram o todos navio. colados, né? Algumas O pessoas projeto fundiram. Filadélfia é uma das coisas mais interessantes que tem, porque a gente nunca vai saber a verdade, eu tenho certeza disso. Nunca vai É saber. interessante que tem alguns marinheiros do Projeto Filadélfia que foram para as casas e, de repente, eles estavam em casa e eles sumiam em casa e reapareciam. Existem relatos disso. Existe o livro, né? Projeto Filadélfia. É interessante. Se isso foi verdade. E é engraçado, né? Porque isso aí já fazem quase 80 anos, né? 70 anos aí do Projeto Filadélfia. Será que eles não continuaram desenvolvendo isso, Silvio? Essa É tecnologia? claro que Pararam. sim. Simplesmente É claro pararam. que sim. Pararam de desenvolver É a essa mesma coisa porcaria. que a gente estava falando lá atrás, ô Marcelo. Você acha que os caras, nós não vamos mais para o Lua, eles não foram para mais lugar nenhum? Foram fazer depois o programa do ano espacial lá, o Charlie, Voyager, Atlantis e sei lá outros, só depois? Né, é O cara, esquisito. assim, em 72, 69, ali, o cara já dominava sair do planeta Terra gastando milhões e milhões de dólares em combustível, aí depois, não vou fazer mais não. Então, tem coisas que estão estranhas. Então, por isso que alimenta teorias como que o homem nunca pisou em Marte. Eu acho que a gente tem tecnologia sim para chegar lá. Não, Chegar em eles têm Marte, chegar na Lua, por tecnologia. exemplo, chegar na Lua. Eu acho que a gente tem tecnologia Te- desde 70, 60, acho que a gente tem sim. Eu acho Tecnologia isso. eu acho que tem. Eu acho que tem. E eu acho que aconteceu. Mas. Eu acho que aconteceu a Lua. Eu acho que aconteceu. Não, a Lua também acho que aconteceu. Eu acho que o homem não foi para Marte ainda, nem. Para Vênus Isso é eu tenho impossível. A dúvidas pressão sérias. de Sabe por Vênus quê, é. Marcelo, que eu tenho dúvidas sérias? Além desses relatos, a gente precisa falar de um programa sobre esses relatos desses soldados americanos aí. Dá nome, dá tudo, para que meio de comunicação ele falou, quando ele falou, acho que é legal. A gente vai fazer uma pesquisa legal sobre isso. Porque se em 73, certo? Que para-se de ir para a Lua, né? 73, né? Estou errado não, né? Acho 73. que 73. Apolo 12, né? É. É isso. Deu problema Apolo na 12. 11, a 11 deu problema e a 12 acho que foi a última mesmo. Aí eles pararam. Então, aí nós estamos em 2025. A distância é maior, mas a tecnologia também, a princípio, evoluiu. Então, eu acho, não sei, eu tenho dúvida se o homem realmente já não foi à Lua, ou que não foi como humano, 52 anos. mandou uma missão não tripulada de robô, tal, a navezinha pousou, explorar Marte, né? Já tá lá, o robozinho tá lá pequenininho, mas acho que numa coisa mais avançada ainda, com coisas mais profundas do que é o que eles divulgam até hoje. Se eles realmente desenvolverem alguma capacidade de se teletransportar com o magnetismo, eu acredito que sim, mas o problema é que é muito dispendioso isso, né? Talvez nem seja a NASA que faça essa viagem, porque é uma organização governamental, tem que prestar conta, né? É esquisito, são tem várias vertentes aí que a gente não pode duvidar, né? É como os Não. argentinos falam, né? Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? É isso aí. Gente, obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Compartilhar o nosso vídeo. Tem muita coisa interessante lá para você ver. Tem um vídeo bem interessante para quem gosta dessa questão de religião, crença e fé. Chama O Indizível, né, Marcelo? É bem interessante esse vídeo. É bem bacana. Tem um vídeo muito interessante. Até outro dia eu estava vendo um comentário de uma pessoa que nos segue sobre o caso da abdução do Travis, né?
O cara comenta, pô, é mesmo, isso daí existiu mesmo aqui. O cara não é nem brasileiro. É brasileiro, mas mora nos Estados Unidos também, assim como o Marcelo. E ele comenta, pô, Travis isso daí é Walton, mesmo, né? Então, assim, tem coisas bem interessantes que aconteceram. Tem agora recente, para que você que está nos assistindo aí, recente é um objeto voador não identificado que apareceu no Iraque, né? Então, você vê a filmagem do Iraque, filmagem com celular, coisa caseira. Então, não é... Né, e o negócio meio que pairando no céu, andando numa velocidade baixa, mas um formato totalmente estranho, né? o cara filma, inclusive, na posição de celular. Ele tá filmando e é um OVNI água-viva, né? É um vídeo Parece que uma a gente água tem viva aí. mesmo, realmente parece. É Então, que esses OVNIs aí siga-nos. começaram a aparecer, né, Silvio? Esses OVNIs água-viva começaram a aparecer aí, e geralmente no Iraque. Interessantíssimo isso aí. Será que algum dispositivo que os Estados Unidos está testando no Iraque? Aí eu vou falar para você o que você me falou, aí é a volta para casa, porque tudo indica que o mundo conhecido nasceu na Mesopotâmia, que é o Iraque, né? Então, É, até assim. por isso que as pessoas rezam voltadas para o Oriente, por isso que Meca está lá também, né, no Oriente. Então, Uhum. parece que são coisas assim que estão soltas, mas não estão soltas, né? Gente, brigadão mais uma vez aí por nos seguir e por nos acompanhar. Marcelo, valeu, cara. Obrigado mais uma vez. Um abraço para todo mundo aí. Quem sabe da próxima live a gente vai falar sobre o Kurdaz, né? Que era uma coisa importante da culinária do Kirguistão. Um abraço para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ao redor do mundo. Valeu.